Dialetos portugueses do Uruguai. Existe aquela coisa do portonhol, sabe? Uma nova língua que está a nascer, que faz fronteira entre espanhol e português. Que, na minha opinião, hoje que está mais para o português do que para o espanhol. Eu acho isso. Mas vamos lá ver esse dialeto do Uruguai. Levando em consideração que o Uruguai, noutra hora, já foi um território Zuca. Então, é normal. E fora que lá tem muitos brasileiros também que vivem lá, têm uma vida lá, entendeu? Se querem no canal, não esqueçam de partilhar vídeo com pessoas interessadas. O link original do vídeo que a gente está fazendo está aqui na descrição. Eu sou o Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Galera, vamos trazer hoje para vocês mais uma pauta que foi recomendada nos comentários. Aliás, surgiram pautas, a gente vê quando ela é viável, quando ela é interessante. Nesse caso, inclusive, era um assunto que eu nem sabia. Eu fui pesquisar sobre, eu olhei, realmente dá para fazer um vídeo sobre isso. Você sabia que no Uruguai também se fala uma variante do português? Ou não? Ou sim? E é justamente sobre isso que falaremos nesse vídeo, sobre os dialetos portugueses do Uruguai. Vamos lá, mas antes, roda a vinheta. Para começar, aquele raio-x Canal Mundano. maroto, esperto do país que a gente vai falar. Então estamos falando sobre a República Oriental do Uruguai. É o segundo menor país da América do Sul, fica só atrás do Suriname. O Uruguai é um pouco menor que o estado brasileiro do Paraná e ele está subdividido em 19 departamentos, que equivale mais ou menos aos nossos estados do Brasil, tá? E o Uruguai abriga 3,5 milhões de habitantes. A capital é Montevidéu, com 2 milhões de habitantes, ou seja, 55% dos uruguaios estão na área metropolitana da sua capital. E o Uruguai é uma república presidencialista. O mandato do presidente dura 5 anos, sem possibilidade de reeleição imediata. E desde 2020 ele é presidido pelo Luiz Lacalle Pou. A língua oficial é o espanhol e a moeda utilizada no Uruguai é o peso uruguaio. E Uruguai vem da língua tupi e significa Rio dos Pássaros Pintados. Quer dizer que também é uma região tupim, é uma região dos tupim. É uma extensão. O Uruguai foi o filho rebelde do Brasil, sabe? Sabe aquele filho birrento que não consegue viver sozinho, mas quer viver sozinho. Quer sair ligado dos pais, mas depois fica ligando: mãe, tô passando fome. Entendeu? Vamos lá, história resumida do Uruguai. Vamos colocar num bloco só, rapidinho, que isso aqui vai ser importante para embasar justamente o tema desse episódio. O território uruguaio ele já era habitado ali por ameríndios, quando os espanhóis desembarcaram por lá em 1516. E sob forte resistência dos nativos, tá, gente? E, historicamente, o Uruguai ele se tornou uma zona de discórdia entre o Império Português e o Império Espanhol. E ambos fundaram vários assentamentos para justamente legitimar, tá, a tomada, a posse dessas terras. E um fato importante, o atual norte do Uruguai, tá, gente? Ela era, digamos assim, uma terra de ninguém, ou seja, não era muito bem definido quem era dono dali, tá? E os primeiros núcleos foram de colonos portugueses, que falavam português, mas já com bastante influência do espanhol e das línguas nativas. Guarde isso, tá? E entre 1825 e 1828, o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina, eles travaram uma guerra aí pela posse da província Cisplatina, tá? E era uma província brasileira e tinha esse nome, Cisplatina. Só que o desfecho dessa história é interessante porque nenhum dos dois lados conseguiu o seu objetivo, que era tomar o local. Muito pelo contrário, surgiu um terceiro país, que é justamente o Uruguai hoje. E o Uruguai, ainda no século XIX, passou por uma guerra civil. No século XX, ela também teve aí um período ditatorial de 73 até 1985. E aí sim, quando os civis voltam a governar o Uruguai. Agora vamos falar sobre o espanhol uruguaio. Lembrando que o espanhol ele é oficial no país. Língua oficial é uma língua definida na Constituição. Então a Constituição define qual é a língua oficial, no caso do Uruguai, é o espanhol. E a variante falada por lá, ela é conhecida como espanhol rio-platense, que ela também é falada na Argentina. Só que mesmo na Argentina e Uruguai você tem diferenças no vocabulário, apesar de países próximos e variantes bastante próximas também. O espanhol do Uruguai, assim como o argentino, eles utilizam um recurso que é conhecido como voceo. Ou seja, você usa com frequência o vos, que seria o vós em português, e não o tu ou os te, que é você. É muito comum você se referir a vos. Ao invés de você dizer tu eres, eles dizem vos sos. Ou vos tenés, em vez de tu tienes. E além do voceu ou voseu, de forma portuguesada, há uma outra característica que eles Fica parecendo um português arcaico, né? chamam de geísmo reilado, ou seja, o L ele tem o som mais ou menos de J, tá? Na Argentina também é assim, boa parte da Argentina também é assim, diferente de outros países que o L duplo ele tem um som parecido em português com o do nosso LH, tá? Então esse é o geísmo reilado. E mesmo no Uruguai, o espanhol não é uniforme, apesar do país pequeno e pouco populoso, pode haver variações dentro do seu território, tá, gente? E uma grande curiosidade, o Uruguai é o único país do mundo que o ensino da língua portuguesa também é obrigatório, isso desde
2008. Caramba, finalmente. O ensino de língua inglesa e francesa são obrigação em quase boa parte dos países do mundo. O português, por mais que tenha muitos falantes, por mais que esteja no top 5 das línguas mais faladas do mundo, só o Uruguai tem a obrigação de ensinar português, mano. O nosso português. Cara, o português não tá com tudo isso, não, rapaz. Acho que isso para nós não é uma comunicação nativa. Mas eu amo português, sabe? Se bem que é complicada e tem muita gente chata que fica reparando nos portugueses. Já entendeu a intenção da palavra, mas ainda tenta... Não, mas isso na proporção errada, não sei o que, tá a ser chato. Entendeu? Tá a ser chato. Bom, antes da gente continuar, gente, por favor, peço pra vocês, rapidinho, deixa um joinha pra gente. Assim você faz o YouTube recomendar mais esse vídeo. E se você não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho pra você receber notificações de novos vídeos. Segundo as nossas estatísticas do YouTube, aproximadamente metade dos nossos views são de não inscritos, tá? Então, por favor, se você vê com frequência nossos vídeos, ou esporadicamente, assuntos que você gosta mais, não tem problema, se inscreve e ative o sininho, porque você vai receber notificações de novos vídeos e você escolhe se você quer assistir ou não, tá? Mas, faça isso. Já fez isso? Agora sim, vamos continuar o vídeo. Agora sim, falaremos sobre o português uruguaio. Nos meios acadêmicos, gente, essa variante ela é conhecida como DPU, que são os dialetos portugueses do Uruguai, e de maneira pejorativa é conhecido como portunhol. E segundo o Ministério da Educação e da Cultura do país, 15% dos uruguaios falam essa variante como língua materna, ou seja, é a língua que eles falam com seus pais em casa, a primeira língua que eles aprendem, tá? Quando criança. Esses falantes de português uruguaio, eles estão localizados mais em 5 províncias ao norte do país. E a presença do DPU, tá? Vamos usar essa sigla então, dialetos portugueses do Uruguai. Ela foi documentada pela primeira vez por um linguista, o José Pedro Ronan, que ele pesquisava o espanhol do norte do país, e ele relatou que a língua que era falada na fronteira com o Brasil, ou próximo da fronteira com o Brasil, era uma mescla de português e espanhol, que nem todo falante nativo de espanhol ou falante nativo de português conseguia entender. Tinha total compreensão dessa variante, e ele notou que quando você adentra mais ao território uruguaio, há outras variações, o DPU também tem outras variações do próprio Uruguai, tá? Só que aí sim, um outro linguista, o Adolfo Elisaisin, também uruguaio, ele nomeou essa variante justamente de dialetos portugueses do Uruguai, DPU, mesmo que não tenha um consenso geral entre linguistas dessa denominação, tá, gente? E mesmo não sendo tratado diretamente como um dialeto da língua portuguesa. Então, algumas características desse português uruguaio é importante a gente ressaltar, viu, gente, que é só a forma falada nas cidades onde se usa esse dialeto. A forma escrita é usada o espanhol, porque não existe uma forma escrita ou qualquer gramática ou qualquer regulação dessa variante. Ele é falado nos departamentos de Artigas e Ribera, onde elas são mais usadas, mas também é falado em Salto, Tacuarembó e Cerro Largo. Eu separei algumas palavras aqui do DPU, logicamente é a forma falada escrita, tá? A gente está escrevendo como eles falam em relação ao português e espanhol. Por exemplo, no português uruguaio, no DPU, eles usam a palavra papa, que em português é batata, em espanhol também é papa. Em DPU, essa é a palavra peixe, que parece mais com peixe em português, e é pez em espanhol. Cisco, em DPU, que em português é lixo, em espanhol é basura. Olho, em DPU, que é olho em português e ojo em espanhol. Pel em DPU, que é pele em português e piel em espanhol. Veia em DPU, que é velha em português ou vieja em espanhol. E brasileiro, que é brasileiro em português e brasileño em espanhol. E para Brasileño. a gente fechar, vamos falar aqui sobre a Fronteira da Paz, La Fronteira de la Paz, que é um trecho da divisa do Brasil e Uruguai entre as cidades de Ribeira, ou Rivera, que fica no Uruguai, e Santana do Livramento, que fica no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E esse principal símbolo é uma praça internacional, tá, gente? É a única praça binacional do mundo. A divisa ela passa no meio, então uma parte do Brasil, outra parte é do Uruguai. Ela foi inaugurada em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Nessas cidades é muito comum, numa mesma família, você ter brasileiros e uruguaios, ou pessoas com dupla nacionalidade, e há pessoas que moram do lado e trabalham do outro lado, e é comum as pessoas falarem espanhol e a outra responder em português, ou vice-versa, e além, lógico, da presença aí do DPU, que... Chama-se livre comércio. É ali onde acontece o maior livre comércio. Aquela versão, aquela variante é conhecida como riverdense ou portunhol de Rivera, que é uma variante que quase todos entendem dos dois lados. Então, tá aqui uma curiosidade para vocês, um pouquinho isso do DPU, os dialetos portugueses do Uruguai. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui.
Mais uma vez, eu peço para vocês sigam a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você acha que esse vídeo valeu uma doação, tem o botão valeu embaixo, tá, gente? Inclusive vai indicar nos comentários que você doou. Tem várias modalidades, vários valores. Se você quer ajudar a manter esse projeto, por favor, faça a doação. Mas, como eu falo em todo vídeo, só de você ter dado view, você ter curtido o vídeo e inscrito no canal, isso já ajuda muito esse projeto mudando de uma forma, esse projeto mudando crescer, tá? É lindo essa dinâmica que existe entre Uruguai e Brasil. E claramente o portunhol, daqui a pouco vai se falar, se já que não se fala em todas as fronteiras do Brasil, porque o Brasil é rodeado de pessoas que falam espanhol. Então, nas suas fronteiras, nas cidades que são compartilhadas, é muito normal você ver pessoas falarem portunhol, né? Uma mistura de português com espanhol, onde um cara pode também falar espanhol e responder, como o carinha disse, pode responder em português. Isso é bom. Eu espero um dia ver vídeo explicando sobre como que funciona as línguas maternas dentro do próprio território latino-americano, entendeu? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Diz aqui embaixo o que você achou do vídeo, o link original do vídeo que a gente reagiu está aqui na descrição, falou? Nos vemos à próxima, tchau.